Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, Senhor, neste momento, apresentando diante do Senhor mais um trabalho, mais uma iniciativa, e tenho certeza, Senhor, que pessoas serão alcançadas, serão abençoadas, serão enriquecidas, e nós queremos profetizar liberdade na vida das pessoas que estão conosco nesse vídeo, e que eles possam, Senhor, ser enriquecidos com a Tua Palavra. E nós profetizamos, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, que nada possa impedir a bênção do Senhor na vida dessas pessoas. Nada pode impedir a liberdade do Senhor na vida dessas pessoas. E que nada possa impedir deles alcançarem a palavra que é deixada para o Teu povo neste momento. Vez que vocês possam ser tocados, ser enriquecidos, ser alcançados pela graça do Senhor. E que isso seja forte, seja muito bom, seja para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus. Estamos aqui trazendo mais este trabalho e com muita humildade, mas também estamos fazendo um trabalho que tenho certeza que vai enriquecer vidas, vai prosperar na vida das pessoas. Como você sabe, já tenho falado, nós fazemos um trabalho para trazer sempre posicionamento na vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus, trazer também estratégia de vida e sobrevivência, e também trazemos direcionamento, porque direção é tudo, né? Ninguém merece errar o caminho, ter que voltar, começar de novo, ninguém merece entrar na contramão, ninguém merece sofrer essa situação contrária. E para esse trabalho nós vamos trazer uma importante lição que foi deixada pelo próprio Senhor Jesus, que é a parábola. Eu quero dizer para você que existem muitas informações, muitas mensagens, muitas trazidas por filósofos, pensadores, psicólogos, psiquiatras, também por coaches, por pessoas que estudam as diversas artes, poesias, mas aquilo que vamos trazer para você nesse trabalho que estamos fazendo foi uma coisa que veio do trono, veio do céu, porque as parábolas é uma pérola, as parábolas é uma riqueza, as parábolas, quero dizer para vocês que é uma bênção, podemos dizer que é um testamento, um tesouro deixado para os filhos do reino, foi deixado para as pessoas que recebem, para as pessoas que abraçam a sua palavra. E nesse trabalho vamos falar sobre a parábola do semeador. Então o Senhor Jesus, falando a respeito do semeador, ele disse, olha, o semeador, ele saiu a semear. Interessante, porque nós vemos nos evangelhos que ele pregava muitas vezes para 5.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e naquele tempo, como vocês obviamente devem estar informados, não havia caneta, não havia caderno, não havia livraria, não havia internet, não havia telefone, não havia eletricidade. Então eu chamo a todos para ver a forma abençoada como o Senhor trouxe para fixar na mente, e no coração das pessoas os seus ensinos. Porque nós estamos falando alguma coisa que foi dito há cerca de 2.000 anos atrás. Faz tempo, faz muito tempo. E para chegar até nós, quando eu digo até nós, irmãos, eu não estou falando nós aqui no vídeo, estou falando para nós nos tempos atuais, na África, na China, na Oceania, no Oriente Médio, na América do Sul, na América do Norte, na África, em todas as partes do continente. Esta palavra é pregada porque a estratégia que o Senhor Jesus trouxe para que essa palavra fosse falada foi dito de uma tal forma que uma criança, por exemplo, de 10, 8, 9 anos poderia entender, bem explicado para ela, mas também pessoas cultas, pessoas que tivessem um grau maior de conhecimento, poderia dominar e passar para frente. E nós temos essa grata responsabilidade de fazer uma parte desse trabalho. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Eu tenho certeza que alguma coisa vai ser forte na sua vida. Deus vai trabalhar e vai falar alguma coisa para você, porque a palavra do Senhor, ela se renova todo dia. Todo dia ela está se renovando. Todo dia o Espírito de Deus, ele está movendo pessoas
pensamentos, atitudes e também condicionando o coração das pessoas para que elas possam ter uma vida edificada, plena. Então vamos falar a respeito dessa parábola do semeador. E então ele, juntando a multidão, ele disse: olha, um semeador, ele saiu a semear. E uma parte dessas sementes caiu no meio da terra. E disse ele: aparece alguém e pisa na semente. Então aquela semente ficou macetada na terra. Depois vieram as aves e comeram aquela semente. Depois uma outra parte da semente, disse ele, ela caiu no meio das pedras. E o semeador continuando a semear. Mas caindo aquela semente entre as pedras, acontece que a semente, todos sabem, ela precisa de água e de terra para ela poder evoluir, senão praticamente ela não tem como dar continuidade à sua vida. E nas pedras ela secou. E disse ele, continuando o semeador a semear, ele levou aquela semente, caiu depois entre os espinhos. E quando ela começou a brotar, começou a prosperar, começou a se tornar alguma coisa que ia crescer, os espinhos começaram a sufocar aquela pequena planta, o fruto daquela semente. Ela começa a gerar um estado de pressão total em cima dela. Uma pressão a ponto dela não conseguir evoluir. Então você veja que Jesus ele não passou por uma universidade, não passou por uma faculdade, não fez um curso, mas ele sendo filho de Deus, eu acredito que ele conhecia melhor a mente e o coração de todos os homens. E eu acredito que aquela multidão ficou parado diante daquela parábola, diante daquele diálogo, daquele ensino que ele trazia. E vejam vocês, que ele continuava a falar e as pessoas ficavam ali, eu acredito. Pelo que a gente conhece, vendo outras passagens, outros discursos, outras mensagens, outras palavras, eu acredito que a multidão ficava em silêncio, pacientemente, esperando o desenrolar de cada conversa, de cada diálogo, de cada sequência, porque na verdade eu acredito que o Espírito de Deus, já, embora não tenha sido derramado sobre as pessoas, mas ele dava foco para aquilo que era falado. E veja que depois o semeador, segundo ele, continuou a semear. E de repente ele cai numa terra boa. E as terras foram cobertas depois daquela semente, e a semente começou depois a brotar, e ele disse, de uma semente gerou 30 plantas, de uma semente gerou 100. É um prosperar, é um desenvolver, é uma atividade, é um mover que existe de crescimento dentro apenas de uma pequena semente, formando para que uma árvore pudesse crescer. Então vamos agora entender qual o motivo que ele falou sobre isso. Porque passando aquele momento, os discípulos disseram, Senhor, explica para nós um pouco mais sobre essa semente. Porque eles estavam vivendo naqueles dias dos 3 anos e meio do ministério do Senhor Jesus aqui na terra. 3 anos e meio de início. Irmãos, vou abrir um parênteses aqui. Vocês sabiam que durante 400 anos, Deus não tinha levantado um profeta naquela época? 400 anos. 400 anos sem profeta na terra. Vocês sabem o que é isso? 4 séculos, não aparecia ninguém para dizer, o Senhor mandou falar isso, o Senhor mandou fazer aquilo, o Senhor, 400 anos. Eles estavam praticamente vivendo uma sequidão. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele se emocionava com aquilo que ele via, porque eles estavam como ovelha que não tem pastor, estavam leprosos, estavam cegos, estavam paralíticos, estavam vivendo uma situação de caos, a ponto que em determinado momento, diz a palavra do Senhor, que o Senhor chorou. O Senhor chorou. Irmãos, quantas vezes a gente vê situações contrárias o tempo todo, em todo lugar, e a gente pensa que existe uma insensibilidade da parte de Deus, mas não existe. Porque a Bíblia diz que Deus fez o mundo bom, mas os homens procuraram muitas invenções. E o Senhor falou para os discípulos, olha, a semente que caiu sobre a terra e foi pisada e os pássaros comeram, é quando a palavra de Deus é levada para pessoas e muitas vezes a mente da pessoa começa a ouvir vozes
vozes estranhas, vozes que levam a pessoa para outro lugar. Você é muito jovem ainda para você seguir o evangelho. Deixa para quando você casar, deixa para quando você ficar velha. E as pessoas, meus irmãos, ela é roubada, é subtraída da mentalidade dela, o evangelho, por causa de pessoas que fazem chamados e levam a pessoa para outro tipo de atitude. A pessoa é assediada o tempo todo. A pessoa, muitas vezes, ela está sendo movida pela angústia, movido pela tristeza, movido pela dúvida. Mas são, na verdade, pensamentos contrários que trabalham na mente e no coração dessas pessoas e frustram, a ponto dela, muitas vezes, ela fala assim: o evangelho não é para mim. Isso eu acho que não é uma coisa que vai dar certo. E é roubada, como as aves roubam as sementes do semeador, aquela palavra é roubada. A palavra, ele está falando também a respeito daquela semente que é jogada depois entre as pedras. E ela não tem como se desenvolver. Vocês sabem que a planta precisa da água, ela precisa também de terra para desenvolver a raiz, para que possa poder a raiz absorver a água que está no solo e os nutrientes, para poder manter a planta, gerar folhas, gerar flores, gerar fruto. E quando essa palavra é jogada no meio de pessoas que pensam ao contrário, muitas vezes essa palavra não prospera, não dá fruto. Acontece quando muitas vezes nós vivemos um momento difícil. Os evangélicos fizeram uma pesquisa, então eles disseram que o tempo de uma pessoa evangélica permanecer numa universidade sem se corromper é em torno de 4 meses. Porque quando a pessoa está vivendo da palavra, a palavra está dizendo para ela: negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. E quando chega no determinado momento que ela chega no conhecimento de pessoas que têm um pensamento diferente, os humanistas, pessoas que têm uma corrente filosófica diferente, elas começam a falar: não, você tem só a sua vida, você precisa viver a sua vida agora, essa vida é sua, você faz o que você quiser, você tem a liberdade. Eu estou acompanhando o caso de um pai de um moço, que era um jovem muito bom, um adolescente bom, e ele começou a estudar. Era uma família que tinha um pouco tinha recursos, e ele foi na faculdade, ele resolveu fazer o curso de filosofia, e lá ele pegou amizade com o professor, e o professor falava: Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. A Bíblia foi escrita pelos homens. Deus não existe. Aquilo foi trabalhando na cabeça daquele moço, que tinha conceito, que tinha educação, que tinha formação de familiar. E aquele moço começou a beber. Aquele moço começou a entregar-se aos prazeres desta vida. Aquele moço começou a se entregar ao assédio. Você sabia que tem alguém que assedia o tempo todo e está o tempo todo tentando te arrastar com uma mudança de vida, mudança de comportamento. E ele começou a usar drogas. A vida é só essa. Por que não viver do deleite? Por que não viver do prazer? Por que não viver daquilo que tem? E eu estou ocupando o caso daquele rapaz. Ele se tornou, na linguagem popular que nós falamos aqui, se tornou um nóia, um prisioneiro da droga. Agora ele tem 18, 19 anos, ele não trabalha, ele não estuda e fica só na cama, sabe, tomando banho de vez em quando e usando droga e bebendo. E nós estamos orando, porque poderoso é Deus para romper os grilhões. Mas poderia ter sido muito mais fácil se ele não tivesse sido arrastado por uma mentalidade. E se ele fosse um moço evangélico, se alguém falasse para ele: não, você tem uma segunda opção, você pode crer, você pode ter fé, você pode ter esperança, você pode colocar a sua vida, o seu futuro naquele que tudo pode, naquele que tem condição de abrir portas, de trazer solução, trazer resposta para o seu futuro, para a sua vida. Então, uma semente jogada sem semente, meus irmãos, ela seca, ela se torna uma coisa que não tem valor. A terceira semente, ela foi jogada no meio de uma terra boa, mas tinha espinhos. Então na parábola ele diz que a semente começou a crescer
E os espinhos começaram a sufocar. Isso porque quando uma pessoa tem a sua vida, ela tem amigos, ela tem parentes, ela tem necessidade, ela precisa de trabalho, ela precisa se projetar, ela precisa talvez futuramente ter relacionamentos, ela precisa se envolver em alguma atividade, seus sonhos, porque faz parte do ser humano ele querer ser feliz, faz parte das pessoas elas quererem viver alguma coisa. Só que muitas vezes ela começa a abraçar pessoas que não têm a mesma visão do Evangelho, o mesmo destino dos apóstolos, a mesma projeção que o Espírito Santo deixa na terra. Então ela começa a se entregar para os deleites, começa a se entregar para os prazeres, ela quer viver de alegria. Hoje tem uma palavra moderna que chama dopamina, né? Todo mundo quer viver de dopamina, todo mundo quer ser feliz o tempo todo, todo mundo quer ficar rico o tempo todo, todo mundo quer ter ostentação o tempo todo mundo quer mostrar para o outro que é mais, que é melhor, que tem mais poder, que o carro é melhor, que a roupa é melhor. Não é assim mesmo? Não é isso que acontece? Eu vou no shopping, eu vou lá, tiro foto no shopping, eu vou no aeroporto, tiro foto no aeroporto, eu vou comer no restaurante, tiro foto no restaurante. E muitas vezes, essa corrida desesperada, esse desespero de ficar, sabe, cheio de prazer, de ostentação, de poder, é como se fosse alguma coisa que embriaga a pessoa. Você sabe que as pessoas que bebem, ficam embriagadas, eles perdem o controle, nem de pé não fica, né? Pelo menos é que a gente vê. Não que a gente beba, mas a gente sabe como é que é esse tipo de coisa. Porque os policiais, numa época, mandavam a pessoa andar com um pé só, fazer o 4, mas quando a pessoa está alcoolizada, não consegue. E essa corrida atrás de ser feliz o tempo todo, arrasta a pessoa, meus irmãos. E ela fala, nossa, mas se eu for na igreja, isso vai me ser limitado. Se eu for um cristão, isso vai ser limitado. Se eu for um servo de Deus, isso vai ser limitado. Se eu resolver servir a Deus, a Bíblia me dá esse critério, essa forma, esse padrão de vida. Você vê que Jesus, quando ele começou o ministério dele, Satanás apareceu para ele, ofereceu para ele glórias, ofereceu para ele prazeres, ofereceu riquezas, ofereceu para ele tudo aquilo que esse mundo pode proporcionar. Ele falou, não. O Senhor disse, só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele te dirás. Pega a lição, abraça que essa palavra Ele deixou para mim, para você. Pega a parte boa, abra mão daquilo que não traz a presença, a aprovação do Senhor, que traz aquilo que vai trazer resposta, que vai trazer aprovação sua na sua vida, porque por uma parte da humanidade, o Senhor Jesus ele vai dizer, bem-vindo servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Pensa nisso, servo fiel, entra no descanso do teu Senhor. Meu Deus, que é isso? O que você pode trocar por isso, irmão? O que você pode trocar por isso? Porque a outra parte da semente, ele disse, olha, a semente foi jogada na terra, e a terra prosperou. E de uma semente, ela se tornou 30, 60, 100. É como um grão de milho, né? É mais fácil de explicar. Um grão de milho, você planta ali alguma semente, ele nasce um pé, de repente sai aquelas montes de espiga, e da espiga tem mais semente. Eu espero que você tenha entendido que você tem o seu momento, tem a sua vida. Você tem aquilo que você recebeu de Deus e você vai decidir o que você vai fazer com o seu tempo que você tem, com a vida que você tem, com a saúde que você tem, com o talento que você tem. Você tem o seu tempo. E se você for essa semente que prosperar, eu tenho certeza que você vai se dar bem, você vai ser muito feliz, porque é disso que falamos, é isso que profetizamos. Espero que você tenha sido tocado por uma palavra que traz vida, que traz resposta, que traz solução. Quem sabe você está confuso num momento de decisão da sua vida, para onde vou, o que eu faço, com quem eu caso, com quem eu não caso, que profissão eu vou ter, qual os cursos que eu vou fazer, que tipo de negócio eu vou fazer para se manter. E quem sabe
Na palavra de Deus haverá um critério, na palavra de Deus haverá uma resposta para aquilo que nós somos, para aquilo que fazemos. Amém? Deus abençoe a sua jornada. Até o próximo. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e a sua jornada com esse importante chamado que o Senhor faz. Cuidado com aquilo que te sufoca. Cuidado com aquilo que não te dá raiz. Cuidado com as aves que vêm roubar aquilo que você tem, porque tem alguém muito interessado em roubar aquilo da sua vida. Peço para todos, como todos pedem, né, que vocês possam nos ajudar. Se puder dar um joinha aí, se puder compartilhar com outra pessoa, mandar para um amigo, professor de escola dominical, as irmãs do círculo de oração. Se você puder também gostou de alguma parte, quiser fazer algum comentário, você está livre para fazer um comentário, para confirmar, para falar aquilo que você pensa. E faça isso, porque você estará ajudando a divulgar a boa palavra e você estará fazendo parte do milagre. Porque o milagre o Senhor já fez quando Ele trouxe a palavra para nós. Estamos enviando, você nos ajudando a distribuir. Você também está fazendo parte do milagre. Deus abençoe a sua vida, prospere a sua jornada. Seja feliz e seja com o Senhor Jesus. Amém?